assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro de um filho único, de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando o caixão pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno a você, levanta-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Pode se sentar. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua tão linda e poderosa palavra. Pai, que o Senhor me use nesta manhã como pregador, para trazer a mensagem, para trazer o recado à tua amada igreja, à tua amada noiva, que são os meus irmãos. Pai, que o Senhor possa nos edificar, para que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, para que possamos sair daqui cheios e alimentados pela tua palavra. Que as nossas mentes agora, que os nossos corações agora estejam cativos à palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós vamos trabalhar com um tema que muitos dizem e que vocês já ouviram falar o seguinte: só não tem jeito para a morte. Quantos já ouviram falar dessa frase mundana, dessa frase aí do cotidiano, que eles falam: tudo tem jeito, mas só não tem jeito para a morte? Quantos já ouviram falar? Levanta a mão. Hoje tem. Mas eu quero dizer que o tema da mensagem de hoje é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que diz: até para a morte tem jeito. Por que, pastor, que até para a morte tem jeito? Porque eu estou lhe apresentando a vocês Jesus Cristo, aquele que ressuscitou e aquele que dá vida aos mortos, que ele ressuscita. O homem que matou a morte. E os próprios profetas, como Eliseu e Elias, usados também por Deus, ressuscitaram defuntos, falecidos. Por quê? Por causa do poder de Deus. Antes de Jesus entrar na cidade de Naim, Jesus ele fez uma cura do servo de um centurião. Pelo poder da palavra, Jesus não adentrou a casa do servo do centurião, mas pelo poder da palavra, Jesus determinou e disse: pode ir embora, centurião, que o seu servo já está curado. É o poder da palavra. Mas nesse texto diz que Jesus, ao entrar pelo portão da cidade de Naim, Naim era uma pequena cidade da Galileia, cerca de 10 quilômetros de Nazaré e aproximadamente 140 quilômetros de Jerusalém. Era praticamente uma cidade pequenininha, era uma aldeia. Mas Jesus, adentrando aquela cidade, ali naquele portão, ele vê ali um cerimonial fúnebre. Ele vai ver um enterro, ele vai ver um cortejo, o qual ele observa uma mulher chorando muito, uma mulher viúva. E naquele tempo, infelizmente, as viúvas eram desprezadas pela sociedade, elas eram vulneráveis pela sociedade, sem proteção legal, elas eram marginalizadas pela sociedade da época, no tempo de Jesus. Ou seja, elas eram esquecidas.
ela tinha já perdido o seu marido, viúva. Já é um ponto negativo. E agora, naquele exato momento, ela estava enterrando o seu único filho. Mas Jesus, ao passar ali no portão daquela cidade, ao entrar naquela cidade, ele vê. E a empatia de Jesus Cristo é tanta que nos constrangia. A empatia do Senhor Jesus Cristo é tanta, esse amor de Jesus para conosco é tanto que vai nos contagiar. Eu quero dizer para você, Hélida, para todos que estão aqui, que o mundo está faltando empatia. Mas pastor, o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Em termos, empatia é a capacidade de compreender os sentimentos, pensamentos e perspectivas de outra pessoa, colocando-se no lugar dela, de forma racional e emocional. Mas o ditado hoje do mundo é, o ditado hoje do mundo é que ele se lasque para lá. Ele arrumou esse problema, o problema é dele, eu não quero saber. Eu vou cuidar dos meus problemas, ele que se lasca, ele que se exploda com os seus problemas para lá. Mas Jesus não. Jesus, ele tem um olhar diferente, ó. Jesus, ele nos observa, Jorge. Jesus, ele vai interagindo conosco. Jesus, ele sabe quando você está sofrendo. Jesus se importa, como nós acabamos de cantar aqui o louvor para Ele. Ele se importa com você, Ele preocupa com você, Ele entende o seu caminhar. Mas o mundo aí fora, o sistema, o mundo, que eu estou dizendo, é o sistema, que é governado e dirigido pelo diabo e seus demônios. É o mundo, é o sistema. É por isso que você vê na política, principalmente na política brasileira, tanta corrupção, tanta falcatrua, tanta mentiraiada, tanta competição. Por quê? É um sistema governado e dirigido pelo diabo. Porque o nosso irmãozinho Adão, o abençoado do Adão, quando ele pecou no jardim do Éden, ele passou o domínio para o diabo. Mas Jesus veio em forma humana, o próprio Deus encarnado, ele veio para pegar as chaves da morte que estava lá junto com o diabo, pegar o domínio do diabo e transportar para nós o domínio. É por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus, e é maior o que está dentro de você do que o que está nesse mundo. Hoje nós temos um domínio. A igreja tem um domínio. Mas por que, pastor? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E se é maior o que está com você do que está no mundo, a Bíblia está dizendo que maior é o Espírito Santo de Deus que está com você do que os poderes das trevas, do que a maldade. Mas muitas das vezes nós não sabemos exercer esse domínio. A igreja, em pleno século 21, principalmente a brasileira, ela tem pecado nesse quesito de domínio. Mas por que, pastor? Porque em cima dos altares das igrejas, desculpa eu falar aqui, está cheio de pecado. E onde há pecado, Deus não vai atuar. Eu estou falando aqui de bigs igrejas, igrejas grandes, igrejas poderosas financeiramente, com número de membros muito maior do que esse aqui, milhões e milhões de membros, mas o pecado sai lá do altar, e quando sai o pecado, o diabo apronta dentro da igreja. Nós temos acompanhado escândalos e mais escândalos dessas igrejas. Eu não vou aqui citar o nome. E sabe o que acontece? Através desses falsos líderes, esses falsos pastores, os que estão de fora, nem sequer adentram da igreja. Sabe por quê? Porque eles ficam constrangidos com tanta indignação desses que deveriam levar a palavra de Deus a sério, mas que estão brincando com o nome de Jesus. Aí o irmãozinho que está lá fora, ele nem adentra mais a igreja por causa de quê? Por causa desses escândalos. Não era para ser assim. Alguns profetas já se levantaram e já falaram:
que as igrejas do Brasil, infelizmente, são frias. São cheias, mas são frias espiritualmente. Parece mais um clube social do que igreja. Eu vou lá aos domingos porque eu não tenho nada para fazer em casa, então eu vou lá domingo. Eu nem vou escutar uma pregação não, vou escutar uma palestra. Lá o palestrante vai falar. Mas nós como igreja, nós temos que fazer a diferença, irmão. Aqui nós levamos o evangelho de poder. Nós levamos o evangelho do amor. Nós levamos o evangelho que cura doenças, que cura enfermidades, que ressuscita mortos. Nós levamos o evangelho que faz total diferença nesse mundo. E diz o texto que Jesus, ao chegar no portão daquela cidade, ele se começa a comover com aquela situação. Pensa num homem bom, pensa num Deus maravilhoso que nós servimos. Ele se importa com você. Ele se importou com o filho da viúva que estava morto. Ele se importou com o choro daquela viúva. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, a compaixão dele foi tanta que ele se aproxima de uma, ele se aproxima do caixão e ele toca no caixão. E pela lei judaica do tempo de Jesus, não poderia tocar no caixão. Jesus quebra o protocolo da lei. Esse Jesus é bom demais, senhor. Ele quebra o protocolo da lei. Eu quero que vocês abram comigo agora Números, capítulo 19. Números, capítulo 19, versículo 11. Vamos voltar lá para o começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo. Parece que ele era nazireu também, né? Números o quê? Nazireu. Números, deixa eu só pegar aqui, capítulo 19, versículo 11. Vamos lá. Vamos entender este Jesus que nós servimos. Números, capítulo 19, versículo 11. Pode ser do 11 até o 14. Vamos lá. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No terceiro dia, no sétimo dia, se purificará com esta água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda está nela. Esta é a lei. Quando alguém morrer numa tenda, todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Só aí, tá bom. Jesus, ele vai quebrar o protocolo da lei. Pastor, pode isso, pastor? Pode isso, pastor? Quebrar o protocolo da lei? Irmãos, toda lei existe uma exceção. Toda lei existe exceções. E principalmente, missionário e pastora Margarete no exemplo, principalmente a lei do amor. Essa aí deve ser cumprida no nosso meio. Essa aí deve ser cumprida nas igrejas que proclamam o nome de Jesus. Mas os fariseus, que eram os doutores da lei, que viviam debaixo do jugo da lei, esses de maneira nenhuma, Elmo, quebrava o protocolo da lei. Hipócritas, falsos. O fariseu num sábado, Gilmar, poderia ver uma pessoa desmaiada de fome, Caetano, morrendo de fome. Ele não tinha capacidade ainda de ali buscar um pãozinho, aquele pãozinho gostoso de sal com manteiga, e dar para aquele que estava morrendo de fome na frente dele.
Ele via a pessoa morrer no sábado, Júnior, mas ele não fazia nada por aquela pessoa, ele deixava a pessoa morrer de fome. Isso eram os fariseus da época de Jesus. Mas Jesus veio para quebrar o protocolo da lei. Jesus, ele toca no caixão, e ali estava o Santo dos Santos, ali estava quem nós reverenciamos, ali estava o doutor dos doutores, o médico dos médicos, ali estava Jesus Cristo, o que tudo pode. Aleluia. Ele quebra o protocolo da lei. Sabe o que ele quebra? O legalismo. Pastor, o que é legalismo? É adesão estrita, literal ou excessiva a leis, regras ou códigos morais e religiosos. No direito, foca na aplicação legal da lei. Na teologia, é a crença de que a salvação ou crescimento espiritual são obtidos por meios através de obras e de regras. Exemplo, os fariseus. Os fariseus eram cheios de legalismo, ou seja, é os cheios de não me toque. Pastor, fariseus, eles eram rigorosos na lei de Moisés e das tradições orais. Eles acreditavam que eram, pelos seus próprios esforços, que eles eram salvos, eram os verdadeiros hipócritas. É por isso que Jesus fazia muitos milagres ao sábado, Júlio, para mostrar-nos que o verdadeiro amor, que o poder do amor excede a lei. É por isso que o apóstolo Paulo ele escreve a cartas aos Coríntios, que um dos maiores dons, que o principal dom, é o dom do amor. Eu posso às vezes pregar bonito aqui na frente, eu posso às vezes cantar bonito, eu posso às vezes falar em público bonito, mas se não tiver amor, nada disso serve para Deus. E o apóstolo Paulo ele se compara aos dons. Alguns têm dons de profetizar, glória a Deus, aleluia. Alguns têm dons de interpretar as línguas estranhas, glória a Deus, aleluia. Alguns têm dons para pregar, para evangelizar, glória a Deus, aleluia. Mas o principal dom é o dom do amor. E foi Jesus que mostrou esse dom do amor, morrendo na cruz há mais de 2000 anos, por você, meu amado e minha amada irmã. Jesus, ele provou e entregou esse amor por você. E diz a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. É o amor. O amor supera tudo. Renato Russo até tentou cantar música do amor, mas ele não entendia nada. Poderia ter uma linda voz, poderia ser um bom instrumentista, mas ele não entendeu o que é amor. Ele até tentou, Elmo. Quem lembra aí do Renato Russo? Legião Urbana. Tem uma música dele que fala do amor. Mas o falar não adianta, nós temos é que viver o amor. É isso que Jesus está nos ensinando nesta manhã. E Jesus vai tocar naquele caixão, onde era proibido pela lei judaica chegar até mesmo perto do defunto. Mas Jesus ele vai, Júnior, e toca naquele caixão. E de repente, Maria, eles param de levar o caixão. E Jesus olhando para aquela viúva, aquela mãe desesperada, Jesus ele chega e diz para ela:
Não chores. Deus está dizendo aqui nesta manhã, não chores, porque o seu tempo de alegria chegou. Estou profetizando para você, hein? Pega a visão, pega a bênção. Faz assim com a mão, ó. Toma posse, ó. Faz assim com a mão, ó. Fala assim comigo, não chores. Apenas creia, porque a sua bênção chegou agora. Pega aí, pega a bênção. Jesus está mandando profetizar para a igreja. Não chores, porque a sua bênção chegou hoje. A sua alegria chegou agora. Pega a bênção. Isso tem que pegar. É pelo ato de fé. Eu quero dizer que Jesus está aqui, meu irmão. Pastor, você está vendo Jesus? Por enquanto não. Mas eu creio na palavra, porque ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estaria. Ele está aqui. Mas bem-aventurados aqueles que não viram. Mais bem-aventurados aqueles que não puderam ouvir, mas creiam. Creia nele. Ele está aqui. Jesus está aqui. Aleluia. Então Jesus veio contra esse legalismo, Gilmar. Jesus ele veio explicar, Élida, sobre o amor. E não tem nenhuma pessoa melhor do que Jesus para explicar sobre amor. Sabe por quê? Porque ele foi para a cruz pelo amor a você e te trouxe salvação. Aquilo que o inimigo quer te roubar, que a coisa mais importante que você tem, sabe qual que é? A salvação da sua alma. Não é bens particulares, não, isso vai passar. Vai passar o seu carro, vai passar a sua casa, vai passar a sua conta bancária, vai passar os seus bens particulares, mas a sua alma, ela não morre. Ou ela vai ser ida para o céu, ou ela vai ser para o inferno. A escolha é sua. Quantos ricões aí, ó, morreram e deixaram fortunas? Se eu não me engano, tem 2, 3 dias que Chuck Norris já foi embora, já morreu. Quem lembra do Chuck Norris aí? Fazia filmes de artes marciais. Morreu com 86 anos de idade. Foi embora. Pastor, onde é que ele está agora? Irmão, eu não sei. Ele pode estar no céu, como também pode estar no inferno. Então nós somos as escolhas. E aqui eu estou pregando para você o céu. Aqui eu estou pregando para você a eternidade. O Jesus que ressuscitou e Jesus que ressuscita sonhos, projetos, idealizações, desejos. Jesus, ele faz isso. E Jesus vai contra esse sistema farisaico. Irmã de Janira, você não pode isso e nem aquilo. Irmã de Janira, você não pode entrar nem no mar. Ainda mais se você é com um biquíni. Aí que você não pode mesmo. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. Delci, na sua casa não pode ter piscina. Porque seus vizinhos vão ver você de biquíni. Júnior, você não pode ir no cinema. Pastor William, você não pode ter isso, aquilo, assado. Mas Jesus veio para quebrar o protocolo. Porque nós somos livres no Senhor. Nós somos livres no Senhor. E sabiam que eu fiz um estudo? Esses que proibiam 1970, 1980, quando a igreja estava fervorosa no Brasil, esses que falavam, Delci, irmãos, não pode ter piscina nas suas casas, porque senão os vizinhos vão ver você pelado de biquíni. Você sabia que esses que falavam contra, eles tinham piscina na casa deles? Tinha televisão grande. Hipócritas! Deus é amor principalmente. Delci, você não pode ter televisão lá na sua casa, Delci.
Mas na casa dele, lá na sala, tinha uma televisão mais de 80 polegadas. Vivem proibindo, mas não faz nem sequer um pouquinho para Deus. Jesus sabe o que Jesus chama os fariseus? Hipócritas, pessoas falsas, pessoas que fingem ser, que na verdade não são. Parece trigo, parece contigo, mas não é trigo. Caetano, você não pode entrar no mar, Caetano. Mas se você entrar de terno no mar, calça social e sapato, aí eu vou até deixar. Você não está mostrando o seu físico. Mas muitos deles corriam para o mar e ficavam lá sem camisa, só de sunguinha. Eu fiz esse estudo. Hipócritas, falsos. Cuidado com as proibições. Deus chamou vocês para ser livres, mas através da sua liberdade, ela não pode se transformar em libertinagem. Aí é outra coisa. A libertinagem é uma outra coisa fora da liberdade. A libertinagem vai atrair o pecado. E se você pecar, você está desagradando a Deus. Aí é outro caso. Então não faça da sua liberdade uma libertinagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu também não vou ser deixado dominar por elas. Você tem um domínio próprio. Você tem o Espírito Santo. E a sua própria autoconsciência, ela te proíbe. Jesus chega para aquela viúva, Élida, e ele diz: não chores. E diz o texto que os discípulos estavam com Jesus e uma enorme multidão estava com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus já havia feito os vários milagres e ele atraía multidões e multidões. E ao dizer para aquela mulher: não chores, aquela viúva, e o caixão parado ali de frente para ele, Jesus ele dá uma ordem: jovem, levanta-te. E na mesma hora diz o texto que aquele jovem, ele foi ressuscitado. Até para a morte tem jeito. Eu escuto direto: nem para a morte, tem jeito para tudo, mas para a morte não tem jeito. Tem jeito sim para a morte. Jesus ele ressuscita. Ele foi o homem que matou a morte. Jesus venceu a morte. Ele morreu e ele próprio ressuscitou. E ele nos garante a vida eterna, Júnior. Nós temos a vida eterna. Quando eu falecer, eu quero encontrar com vocês também falecerem. Eu quero encontrar com vocês lá no céu. Nós sentados à mesa, naquele banquete, igual Jesus disse, que nós iremos sentar à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. Você sabia que Jesus disse? Sabia, Jorge, que Jesus falou que nós iríamos sentar à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó? Eu quero te entregar uma doutrina aqui, que é um ensino. E quando Jesus fala que você vai assentar à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó, porque eu e você ainda nós não conhecemos Abraão, Isaac e Jacó. Mas Jesus vai mostrar quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Sabe o que quer dizer isso? Que lá no céu nós vamos ser lembrados, e que lá no céu você vai ter a memória de ver o seu ente querido, de ver o seu amigo e reconhecer ele lá. Porque tem muitas doutrinas aí
que falam que lá no céu nós não vamos reconhecer ninguém. Eu quebro essa doutrina aqui agora, porque o texto bíblico fala: vocês sentarão à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. Eu nunca vi Abraão, mas Jesus vai me mostrar. Esse aqui foi Abraão. Vem cá, William, senta aqui do lado dele. Oi, Abraão, pai da fé. Ô, papai da fé. Então eu quebro agora essa doutrina que dizem que quando a gente morre, nós não iremos reconhecer ninguém no céu. Mentira do diabo. Iremos reconhecer sim, porque Jesus ele diz: lá no céu você sentará ainda à mesa ao lado de Abraão, Isaac e Jacó. Glória a Deus. Aleluia. Você vai ver seus entes queridos lá. Você vai me ver lá ainda. Viu Gilmar? Eu já estou no céu. Se eu falecer aqui agora, eu vou para o céu. Vocês têm que ser otimistas e dizer: se eu falecer aqui agora, eu vou para o céu. A nossa morada, a nossa pátria é o céu. Pastor, minha pátria é o Brasil. Não, é passageiro. A sua pátria é o céu. Glória a Deus. Somos brasileiros, respeitamos o Brasil, sim, mas a nossa pátria é o céu, é celestial. E naquele exato momento, Jesus ressuscita aquele jovem. E segundo estudiosos, teólogos, afirmavam que esse jovem tinha aproximadamente entre 18 a 20 anos de idade. E sabe o que acontece? A mamãe volta a sorrir. A viúva, a mamãe volta a sorrir. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos traz alegria. Quando nós estávamos tristes, Ele transforma a tristeza em alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Que Jesus maravilhoso esse, hein? Que Deus maravilhoso, irmãos. Jesus, Ele ressuscita ela. E a mamãe fica contente. Eu quero dizer para você nesta manhã: Jesus está aqui, está ressuscitando hoje sonhos, está ressuscitando projetos, está ressuscitando idealizações, desejos. Jesus, Ele faz isso por você. Sabe por quê? Porque Ele tem empatia com você. Ele se coloca no seu lugar. Jesus se coloca no seu lugar. Mas o mundo aí fora não. O mundo aí fora, ele te bate, te pisa, te maltrata. Esse sistema. Mas você tem o poder. Você tem o Espírito Santo de Deus. E você determina. Você quebra as correntes, você quebra as amarras do diabo e dos seus demônios. Porque maior é o que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Quinta-feira aqui foi uma maravilha. Quem não está vendo as quintas-feiras, eu vou dizer a vocês, estão perdendo. Segundo dia da campanha, curas, milagres de salvação em Jesus Cristo. Quinta-feira agora, no segundo dia, foi uma maravilha. Terça-feira agora, quinta-feira agora, iremos para o terceiro dia, em 7. Continuamos a orar. E a minha pergunta para vocês não precisa responder agora. Como é que está o relógio lá de oração, às quinta-feira? Tem orado às quinta-feira? Tem orado, Elmo? Quinta-feira? Amém. Tem surtido efeito, viu? A oração de vocês tem surtido efeito nesta campanha. Caetano trouxe uma palavra maravilhosa para nós. Depois nós reunimos aqui. O Espírito Santo de Deus trabalhou de uma forma linda. Foi maravilhoso. Então, se puder vir, venha quinta-feira que vem, 19h30 na campanha.
E quem ainda não colocou seus pedidos, ainda dá tempo para você colocar. Aqui está a caixa da campanha, curas e libertações. E o final dessa campanha, quem quiser ir comigo, no 7º dia da campanha, eu estarei para o Monte Palmares, oferecer essa caixa de oração lá para Deus, como oferta para Ele. Então o que eu tenho para dizer para vocês, que até para a morte tem jeito, porque Jesus é o dono da vida. Glória. Quando disserem para você, tudo tem jeito, menos para a morte, eu quero que vocês digam, até para a morte tem jeito, porque o meu Jesus, Ele ressuscitou e Ele ressuscita. Ele ressuscita os mortos. Vou citar aqui 3 para vocês que Ele ressuscitou. A filha de Jairo, que estava morta. Lázaro, que já estava há 4 dias morto, em estado de decomposição, fedendo. Jesus foi lá e ressuscitou. E Jesus ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim. Até para a morte tem jeito, porque o nosso Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele ressuscita e Ele batiza com o Espírito Santo de Deus. Um soldado caiu na sepultura de Eliseu e foi ressuscitado. Foi ressuscitado. Onde caiu na sepultura? O profeta Eliseu também foi usado por Deus para ressuscitar. Elias também. O filho daquela viúva, Elias, também. É assim que Deus faz. Quando nós andamos com Deus, o poder de Deus está nas suas mãos. Pastor, mas como que eu vou agir com esse poder? É orando, é jejuando, é lendo a Bíblia e a praticando. Não adianta eu ler a Bíblia e não praticar. Eu tenho que ler a palavra e praticar a palavra. Sobre esses 3 aspectos, sobre essas 3 atitudes que eu estou te dando: orando, relacionamento com Deus, orando, lendo a Bíblia e praticando, e jejuando, você pode esperar você ter um poder nas suas mãos, que vence todo e qualquer diabo. Você vence todo o inferno inteiro, porque maior é o que está dentro de vocês do que o que está nesse mundo. Então essa é a palavra nesta manhã, para mim e para você. Jesus está ressuscitando. Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você, no seu lugar, você vai colocar no seu pensamento aquilo que Jesus quer que faça por você. Orar pelas vidas que estão do outro lado. Vamos orar. Países que querem aceitar a Jesus, colocar a mão no coração. Amém. Então vamos orar. Então você que tem um pedido aí especial para Jesus, e Ele já conhece, porque Ele sabe de tudo da sua vida, de cor e salteado. Enquanto eu oro aqui profetizando sobre a sua vida, você vai pedir ao Senhor Jesus esse projeto que você tem, esse sonho que você tem, porque Jesus me disse hoje que estaria ressuscitando aqui. Como Ele ressuscitou o filho da viúva, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo do que a gente pede e pensa, Ele vai fazer. Feche seus olhos, conversa com Jesus agora, sobre aquele sonho que você tem, sobre aquele projeto que você tem, e eu vou interceder pela sua vida. Eu não sei, mas Jesus sabe. Senhor Jesus Cristo, aqui, Senhor, está os meus irmãos, Pai, a tua amada igreja. Jesus, aqui está a tua noiva, Pai. Pai, cada um aqui tem sonhos, cada um aqui tem pedidos para fazer para o Senhor, cada um aqui tem projeto, cada um aqui tem idealizações para realizar. Meu Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe o projeto de cada um que está aqui nesta manhã. Por isso, Jesus, assim como o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, e o Senhor me disse, leva essa palavra hoje, na madrugada, tu dissestes
Eu profetizo na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, sonhos aqui realizados, projetos aqui realizados, em nome do Senhor Jesus Cristo na vida de cada um. Eu abençoo, eu como ministro do Evangelho de Cristo, eu abençoo nesta manhã os seus projetos, meus irmãos, as suas idealizações, os seus desejos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está abraçando aí cada um agora neste momento, e Jesus está ressuscitando. Jesus está ressuscitando sonhos que estavam enterrados, projetos que estavam enterrados. Jesus, ele está ressuscitando para a honra e glória dele na sua vida. Receba aí a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Projetos sendo ressuscitados, sonhos sendo ressuscitados, sonhos que estavam enterrados, projetos que estavam enterrados. Jesus agora está ressuscitando para a honra, para a glória dele, em nome de Jesus. Estão todos abençoados, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. Caetano, pode vir cá. Ora pelos internautas. Ora pelos internautas. Paz do Senhor Jesus. Você que está do outro lado da transmissão, você que está em outra cidade, em outro país, em outro bairro, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o caminho, como a verdade e como a vida, é necessário que Apocalipse 20:15 vai dizer: aquele que não se encontrar escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Não é eu que vou te salvar, não é o pastor William, não é o padre, não é o papa, não é o presidente, é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Coloque a mão nos vossos corações, você que quer aceitar a Jesus, e fala assim: quando é necessário que confesse ele na tua boca, para que seja escrito no livro da vida. Fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejas apagado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, chegou o momento de nós entregarmos o que é dele. Pastor, o que é dele? Tudo. Deus é dono de tudo. Até a sua vida pertence a Ele. Porque é Ele que dá o fôlego de vida e é Ele que tira o fôlego de vida. Chegou o momento, Dejaneiro, de nós cultuarmos também, com os dízimos e com as ofertas. Essa igreja, essa loja está aberta porque você entrega o dízimo, você entrega a oferta. E sabe quem que te recompensa? É Deus, é Jesus. Eu quero cantar mais uma música com os irmãos. Eu peço todos os irmãos para cantarem juntamente comigo. Vamos cantar bem alto e com alegria, entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor, seja no gasofilácio, seja pelo QR Code. Vamos cantar mais uma vez para o Senhor, porque Ele é digno de honra, de glória, louvor e adoração.